meus amigos, que Jesus esteja entre nós. Agradecemos o convite sempre carinhoso dos queridos amigos espíritas de Anápolis. No ano passado não tivemos a oportunidade de estar aqui, por um compromisso que assumimos fora, mas é bom estar aqui bebendo dessas energias, aurindo dessas vibrações de muito carinho, de muito afeto. Então que Jesus possa cada vez mais iluminar seus lares, fortalecer seus corações e cada vez mais elevar a sabedoria de todos os senhores. A psiquiatria francesa do século XVIII falou em subconsciente. Mas Freud, o pai da psicanálise, embora tivesse adotado o termo subconsciente, preferiu o termo inconsciente. Mas parece que a maioria dos estudiosos prefere o termo subconsciente. Jesus, em suas parábolas, buscou atingir muito mais o subconsciente do que o consciente. Vamos fazer uma análise. Tudo aquilo que aprendemos por meio de mecanismos de inteligências. Existem mais de 50 tipos de inteligências. Inteligência racional, emocional, moral, manual, matemática, artística, inúmeras são as inteligências. Nesse exato momento em que eu falo, as inteligências racionais, emocionais, morais e outras tantas, intuitiva, estão assimilando a minha fala. Mas muito mais, estão assimilando o meu modo de falar, a energia espiritual, o que existe e que de forma inconsciente, termo de Freud, ou subconsciente, o que eu estou a falar. Muitas vezes nós observamos alguém, um professor, um orador, alguém falar, mas muitas vezes nós captamos o que está por detrás daquela fala, as energias espirituais advindas não só da fala, do pensamento racional, mas também de todo o ser espiritual. Então não é apenas a voz que comunica, não é apenas o pensamento racional que desenvolve uma lógica, é também o espírito que fala. Então, diversos tipos de inteligências organizam o nosso aprendizado. Mas também existem outros tipos, não só de inteligências, mas também outros tipos de consciências. Allan Kardec, ele dividiu muito bem a consciência material e a consciência moral. Inteligência moral e inteligência material. Poderíamos dizer, dentro da didática kardeciana, que a inteligência material é aquela que diz respeito ao mundo científico, tudo aquilo que o espírito apreende dentro do mecanismo científico. E a inteligência moral vai envolver o aspecto religioso e filosófico da nossa doutrina espírita. Do mesmo modo, a consciência. Os animais, segundo os espíritos, têm inteligência material e também têm consciência material. Mas nós, seres espirituais, passados por um processo de individuação moral, somos seres dotados de inteligências material e moral, como também consciências moral e material. Então, tudo aquilo que o espírito aprende, vai passar por um crivo dessas consciências. Pelo crivo da consciência moral e também pelo crivo da consciência material. Tudo bem até aqui?
Muito bem. Agora, as informações que as consciências absorvem vão passar por um outro nível. Esse nível é o nível que chamamos de razão. Existe a razão material e a razão moral. Aquilo que a consciência moral considera como verdadeiro ou certo, vai para a razão moral. Aquilo que a consciência material considera como certo, vai ser armazenado na razão material. Então nós temos inteligência, consciência, razão. A razão, ela também sofre influências, e essas influências vão despertar ou vão conduzir essas verdades para os depósitos da subconsciência. Então, aquilo que a inteligência absorve, a consciência aprova e a razão armazena, vai para um depósito que nós vamos chamar de subconsciente. Em termos mais modernos, chamaríamos de memória integral. A nossa memória dessa encarnação, ela é a memória parcial. E a nossa memória plena de inúmeras encarnações, de inúmeros aprendizados do plano espiritual, compõe a nossa memória integral. E que os psicólogos chamam de inconsciente ou de subconsciente. Por isso que Jung afirmou que nós agimos muito mais pelo subconsciente do que pelo consciente. Quando Jesus falou no Evangelho que todos os males do espírito nascem do coração e que a boca fala daquilo que o coração está cheio, a palavra coração é o que nós chamamos no dia atual de subconsciente. Todos os males e todas as bondades, todo o bem nascem da nossa subconsciência. Por isso que Jung falou que nós somos muito mais o nosso subconsciente do que o nosso consciente. E por essa mesma razão o apóstolo Paulo também asseverou: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Quantos de nós nos deparamos diante das nossas contradições? Evidente que em nossos pontos fracos, vulneráveis, somos contraditórios. Por exemplo, uma pessoa que gosta da gula de comer, inventaram até agora um garfo, que o indivíduo põe o garfo na boca e espera 20 segundos. Se o garfo vier cheio em 10 segundos, ele causa um choquezinho na língua. Interessante isso, né? Eu quero comprar, Sebastião, esse garfo. Porque é impressionante como nós colocamos o garfo e vemos televisão, conversando, arrumamos até tempo para conversar. E nem bem encostou, 2 mastigadas, e depois o estômago e o sistema digestivo e o médico gasto que se virem, né? Então, existe uma disciplina já, invenção tecnológica do garfo elétrico. Ele tem, você põe e vai. Alguém conhece isso aqui? Alguém já comprou? Não? Bom, então todos nós, fazer propaganda, né? Todos nós temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Coloca o Emílio num ambiente de uma comida que não é da minha preferência, é evidente que vai ser tranquilo superar essa tentação. Mas levar em determinados restaurantes, com certas comidas, não vai ser apenas o primeiro prato. Vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, e Deus sabe como vai ser esse rodízio. O primeiro é do corpo, o segundo, Deus sabe de quem, o terceiro é do hospital. Né? Então vejamos, por que é que eu não vou comer? Eu não vou repetir o prato. E a gente repete. O subconsciente. Por que é que o paladar está matando mais do que a fome?
tem gente morrendo muito mais por excesso de comida do que por falta de alimento. Porque nós somos escravos do paladar. E não adianta o consciente dizer, pare, o subconsciente diz, vá, por que não? Então, o nosso consciente é semelhante ao capitão de um navio, que determina as ordens conscientemente. Todos nós aqui temos teorias capazes de nos levarem ao sétimo céu de Paulo. Todos nós aqui temos teorias capazes de nos conduzirem até o sétimo céu, ou seja, as altas plagas espirituais. Mas o nosso subconsciente nos arrasta. A nossa mente subconsciente está condicionada. A mente subconsciente ela é semelhante ao pessoal que trabalha na casa de máquinas do navio. Recebe a ordem ali do capitão do navio. E muitas vezes se rebela, esse pessoal da casa de máquinas, muitas vezes se rebela contra as determinações do capitão. O capitão seria a nossa consciência do dever moral. E que consciência é essa? De respeitar os direitos naturais dos nossos irmãos. Então, nós temos essa batalha interna. O capitão do navio, que é a consciência que diz, faça ou não faça, e o pessoal da casa de máquina, o nosso passado, a nossa mente subconsciente dizendo, um momentinho, não é bem assim. Então nós precisamos tomar consciência de que nós não somos apenas aquilo que sabemos. Nós somos aquilo que sabemos e somos também aquilo que somos. O que nós somos? Nossas experiências. Nós somos o nosso subconsciente. As experiências armazenadas ao longo de inúmeras encarnações e ao longo de inúmeras experiências na pátria espiritual. Então, nós temos uma luta interna. O pessoal da casa de máquinas tem ali seus pontos fortes e tem também seus pontos fracos. E só por causa dos pontos fracos que não estamos em planetas, em mundos mais evoluídos. Mas também é por causa dos nossos pontos fortes que estamos aqui, e não em planetas, em mundos inferiores à Terra. A Terra é um mundo bonito. Basta observarmos a natureza, basta observar as flores, o ser humano. O ser humano é muito lindo. A criação da arte, da música, a beleza da música. Embora não se possa comparar com a música celeste, mas existem melodias que nos elevam. O espírito precisa da música. Então, nós fazemos nossas escolhas da vida. Não estamos aqui, senhores, não somos espíritas porque escolhemos. Estamos aqui porque nós somos escolhidos. E qual a diferença de escolher e de ser escolhido? Escolher significa decisão consciente. Eu quero. E ser escolhido é, eu não queria, mas eu tenho que ir. Eu não decidi ser isso, mas eu não posso resistir a isso. É como uma profissão. Quantos profissionais de peso que gostariam muito de tomar certas decisões? A decisão é, vou fazer um concurso para ganhar bem e ter estabilidade. Consciente, faça. Mas o coração está em outra coisa. E não resiste. Um juiz aqui do estado de Goiás fez o seu primeiro concurso para promotor e passou. Alguns anos depois, 5 anos, desistiu e foi ser magistrado. E foi magistrado na cidade e 5 anos depois desistiu. E ele disse, eu não vim para isso, eu não me sinto bem sendo promotor e juiz. E perguntaram a ele, o senhor agora vai ser o quê? Ele disse, quero ser professor. Deixar um salário de mais de 20 mil reais para ser professor.
Só o subconsciente que pode explicar isso. É por isso que tem aquele ditado, né? Freud explica. Ou seja, o subconsciente explica. O subconsciente explica por que é que nós inspiramos simpatia ou antipatia no ato. Nós somos espíritas porque nós somos escolhidos. E quem nos escolheu? O nosso subconsciente. Toda a bagagem de uma vida, de muitas vidas físicas, mas de uma vida espiritual, decidiu que não poderíamos viver sem acreditar na imortalidade da alma, sem acreditar na reencarnação, sem acreditar na comunicabilidade com os espíritos, porque temos o que Kardec chamou de amadurecimento do senso moral. Mas Jesus, sendo muito sábio, ele compreendia as limitações daquele tempo e sabia que as lições mais profundas não poderiam ser repassadas senão por meio de histórias. E ele dividiu muito bem suas parábolas. Parábolas falando no tema mais complexo que existe, o reino dos céus. Ou seja, total harmonia entre o consciente e o subconsciente. Total harmonia entre o que eu sei e o que eu sou. E por isso ele buscava, por meio das parábolas, do bom samaritano, por exemplo, que por ali passou um homem que compreendia as coisas de Deus, no sentido da teoria, sacerdote, mas um homem que não compreendia as coisas de Deus pela teoria, mas compreendia as necessidades humanas, ele pôde socorrer aquele irmão que estava à beira do caminho e que não era judeu, era um homem marginalizado, um samaritano, um homem que não acreditava em nada. E ali se encontrava alguém, e esse samaritano, passando por ali, encontrou aquele outro que estava também numa situação de penúria e socorreu e ajudou. E perguntou: quem é o próximo? É aquele que sabe e não ajuda? Ou é aquele que não sabe e ajuda? O próximo significa aquele que sabe e ajuda. Mas aquele samaritano ainda não seria modelo. Ele era muito melhor do que aquele que sabia. O ideal seria alguém que soubesse e socorresse, porque socorreria com muito mais sabedoria. Depois Jesus encontra uma outra parábola de um publicano e um fariseu. O fariseu que era virtuoso, um bom pai, um bom filho, cumpridor de suas promessas, mas era um homem orgulhoso. E o publicano, que era marginalizado, que não era querido pelos judeus, cobrava impostos para Roma, e que ele apenas disse que não tinha como olhar para o altar, porque ele se reconhecia inferior. Enquanto que um dizia: eu não sou igual a esse publicano, eu sou melhor. O outro dizia: Senhor, minha culpa, minha grande culpa. Ou seja, um não reconhecia sua realidade subconsciencial. E por isso Allan Kardec diz que vale muito mais pouca virtude com humildade do que muita virtude sem humildade. Porque o que destrói a vida de uma pessoa, casamentos, relacionamentos, vida profissional, é a prepotência, é a arrogância, é o orgulho e é a teimosia desse orgulho. E isso vem da subconsciência. Irmãos, isso é tão sério que no campo da criminalidade tem pessoas que praticam crimes. Eu vi uma matéria de um rapaz norte-americano com 17 anos, assassinou a namorada com 15 anos grávida, passou pelo polígrafo 3 vezes. E o polígrafo disse que ele estava falando a verdade, que não havia praticado crime. Foi interrogado por vários detetives, experiência de mais de 50 anos, e o menino foi considerado inocente. Como é que uma pessoa com 17 anos pratica um crime tão bárbaro
e consegue manter uma disciplina capaz de enganar instrumentos que foram programados para detectar emoções mentiras. Isso prova que o espírito, ele amadurece no bem e ele também amadurece no mal. E muitas vezes ele não aprende senão por meio da dor mais profunda, da dor que realmente atinge o núcleo central do subconsciente. Muitas vezes, para o prepotente, o orgulhoso, o hospital não basta. Aí vem uma provação coletiva, em que o seu filho ou sua filha, o mais querido, a mais querida, vem desencarnar pela programação encarnatória e causar, quando é de acidente então, e causar um impacto violento no coração do pai prepotente ou da mãe egoísta. São os mecanismos educacionais para se romper o núcleo central do subconsciente, porquanto o ser humano somente aprende quando ele sente o aprendizado. O ser humano somente aprende, somente conhece quando ele sente, quando sua energia emocional, quando todas as forças do espírito, ou seja, quando o subconsciente se abre para o aprendizado. Aquilo que vem apenas pela razão, aquela informação que chega apenas pelas vias do raciocínio, não provocará uma mudança, não causará uma mudança. O apóstolo Paulo foi um exemplo disso. Como Saulo, conhecedor da lei, doutor da lei, não mediu esforços para matar e perseguir. Mas quando ele sentiu, na estrada de Damasco, a força espiritual de Jesus, aí sim ele mudou. Então por que nós não mudamos? Não mudamos porque nós não sentimos os nossos aprendizados. Porque nós aprendemos pelas vias da razão e não estamos dispostos a abrir o baú do subconsciente e percebemos que somente se aprende de verdade quando se sente o aprendizado. E o aprendizado vem pelo sentimento de amor ou pelo sentimento da dor. Daquela dor profunda. Não pode ser superficial. Nada pode ser superficial dentro do mecanismo da evolução. E aí surge a aflição. No momento da dor surge a aflição. Bem-aventurados os aflitos, porque eles aprendem de verdade. Quem não entra no processo de aflição não aprende. Não aprende de verdade. Se a gente ainda não está aflito, é porque não está devidamente, plenamente preparado para aprender. Por exemplo, se tivéssemos certeza de que amanhã seria o nosso último dia nesse planeta, nós viveríamos o dia de amanhã de forma aflita. Ficaríamos tão aflitos que perdoaríamos de verdade todas as mágoas, todas as ofensas, faríamos de tudo o melhor, porque estaríamos aflitos. E é nessa aflição que nós somos consolados. O consolo vem pela recompensa de quem aprendeu pela aflição. Mas não se trata apenas da aflição da dor, mas também da aflição do amor. A aflição que a mãe sente pelo filho, pela filha, que os pais sentem, que nós sentimos pelos nossos entes queridos. A aflição de ver um filho, ter o êxito desse filho, ver esse filho feliz no casamento, na sua vida profissional. Isso nos causa aflição, porque é o espírito que deseja. Não se trata apenas de uma máscara. Meus irmãos, nós vivemos, infelizmente, num mundo de máscaras. A nossa fé, a nossa prece. Eu achei interessante a nossa irmã dizer: vamos apagar tudo, para ver se nós façamos uma viagem interior, para que saiamos da periferia. Nós somos mais as roupas do que o corpo, nós somos mais o corpo do que o espírito, e por essa razão nós sofremos.
Porque nós não somos verdadeiros. Nós não falamos com a alma. Nós falamos só pela inteligência do raciocínio. As nossas palestras espíritas, os nossos sermões, as nossas letras, as nossas aulas em faculdades ou ensino primeiro e segundo grau são aulas de natureza puramente racional. E por aí ninguém aprende. Ninguém se deixa contagiar. Jesus foi superior a todos, porque ele foi muito além de Sócrates, Pitágoras, Platão, muito além de qualquer outro mestre da humanidade, que usou até Confúcio, meu amado Confúcio, mas eles usaram a razão, e Jesus usou o coração, ou seja, o subconsciente. E a doutrina espírita não é apenas ou tão somente a doutrina da razão, é muito mais. É a doutrina da consolação. O Espiritismo não vem só para explicar, ele vem para consolar, ele vem para tocar o coração. É isso que nós precisamos, é de renascer, fazer com que aquele passado, quando éramos crianças, éramos verdadeiros, falávamos com sentimento. Agora na fase adulta, é tudo muito hipócrita. Começa com o cumprimento, tudo bem, e o outro mente dizendo, tudo bem. Não está tudo bem. Não está nada tudo bem. Em algumas coisas, tudo bem. Em outras, nada bem. Então nós vivemos na periferia de uma cultura superficial. Por isso que aquele sacerdote passou e não ajudou. Sabe por quê? Porque não tinha ninguém ali para vê-lo ajudar. As nossas ajudas não são secretas. Ajudamos e deixamos a pontinha da mão para que a outra veja. A nossa fé é muito de aparência. E vivemos essa dicotomia, essa luta entre a consciência que sabe e o subconsciente atávico ainda voltado ao passado de experiências de desrespeito à natureza humana. Então, o que nós precisamos? Precisamos de buscar o paraíso perdido das nossas sinceridades. Precisamos renascer para que as nossas palavras sejam sempre carregadas de sinceridade, de verdade. Chega de tanta hipocrisia, chega de tanta máscara, porque nós sofremos muito com isso. Porque nós somos treinados, inclusive, para isso. Não fomos treinados para falar aquilo que sentimos, mas para falar aquilo que a sociedade quer ouvir, aquilo que o outro quer escutar. E nós sofremos. Por que passamos o dia inteiro e cansamos e somente descansamos em casa? Sabe por quê, irmãos? Porque em casa nós tiramos as máscaras. Só existe verdadeiro repouso onde existe verdadeira sinceridade. Muitas vezes eu fico na sala de aula, aplicando prova ali, e me pergunto, mas eu não dei aula, estou cansado. Eu estou cansado porque eu estava fazendo um papel que eu não gosto. De ser supervisor, de ser avaliador, julgador. Quando nós praticamos e nos utilizamos de papéis que não gostamos, mas por força da circunstância da profissão somos obrigados, nós nos cansamos. Então, o que é que pode aliviar as nossas aflições? A busca permanente das verdades que estão em nós. A busca desse sentimento. O nosso subconsciente clama. O nosso subconsciente fala. O pessoal da casa de máquinas é muito rebelde. Não aceita hipocrisia. Não aceita saber. E não viu uma voz de comando dizendo, sinta. Isso é tão sério, meus queridos irmãos de Anápolis, que uma mulher que sofria de hemorragia há mais de 10 anos, olhou para Jesus no meio da multidão e disse para consigo, se eu tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E de repente Jesus disse para Simão Pedro, Simão, alguém me tocou,
Mas, Senhor, todos se tocam. Todos tocaram Jesus. Quantos oram a Jesus? Mas a oração que agrada ao Senhor é a oração que nasce do coração. Aquela mulher não tocou com a razão, ela tocou com o sentimento. Às vezes os irmãos criticam alguns irmãos religiosos de outras plagas, budistas, shintoístas, evangélicos, católicos, e não entendem por quê que as curas ocorrem em ambientes que não são ambientes espíritas. Porque não há necessidade de ser dessa ou daquela religião para tocar as vestes de Deus. Isso depende do sentimento. A doutrina de Jesus é toda canalizada para o coração, ou seja, para o subconsciente. Por isso que quando se fala em aflição, a gente está falando em verdadeira evolução espiritual. Mas é evidente que essa aflição não se trata apenas da aflição dor, mas da aflição do amor, porque o amor também sente a aflição. Então precisamos renascer, sermos mais verdadeiros e sinceros em nossas colocações, em nossas práticas, em nossas falas. Quando éramos crianças, éramos verdadeiros, mas nos ensinaram a mentir. E pior, acreditar na própria mentira. Não somos melhores porque nos elogiam e não somos piores porque nos vaiam. Nós somos o que somos, mas precisamos superar, como diz Pestalozzi, sermos melhores e exercermos um processo de autossuperação. A coisa que mais surpreende o espírito é quando ele se supera. E ele se supera a cada dia. E só tem um jeito de se superar: é colocar sentimento naquilo que faz. Só tem um jeito de uma cozinheira fazer uma comida a cada dia melhor: é colocar sentimento naquele tempero. Só tem um jeito de um profissional de qualquer área verdadeiramente se superar: é ele colocar cada vez mais sentimento naquilo que ele esteja fazendo. Só tem um jeito de sermos mais amigos das pessoas: é de sermos mais verdadeiros em nossos sentimentos em relação às amizades. E é por essa razão que a humanidade lá fora clama pelas verdades religiosas advindas dos sentimentos. As nossas passeatas, os manifestos nacionais, é um momento de indignação diante da falta de sentimentos, diante da falta de coerência entre aquilo que se sabe e aquilo que se faz e aquilo que se sente. O momento desse terceiro milênio é o momento do sentimento. É o momento que o subconsciente quer brotar. Ele não quer ser escravo de uma determinação consciencial. Ele quer andar lado a lado. O chefe da casa de máquinas quer ser respeitado pelo capitão do navio. E o capitão do navio depende dele, senão o navio não anda ou vai para o precipício. Se nós não tomarmos cuidados, as nossas forças subconscienciais, as nossas energias afetivas nos levarão aos abismos das dores morais. Quantos de nós, intelectualizados, instruídos, somos infantis quando se trata em relacionamento afetivo, homem e mulher, pai e filho, mãe e filha? Quantos de nós não somos verdadeiros nessas relações? Por quê? Porque nós acreditamos numa mentira. Acreditamos no que as pessoas falam a nosso respeito. Uma pessoa, por exemplo, para ser professor, ninguém é professor porque quer. Alguém falou: professor, por que você é professor? Eu disse: eu sou professor porque vocês me escolheram. Nenhum professor é professor sem que o aluno não aprove. O aluno tem que aprovar. O cliente tem que aprovar. Eu estou aqui porque vocês aprovaram. Eu estou aqui há tantos anos porque vocês aprovaram. E eu tenho falado aqui, eu tenho falado o que vocês querem que eu fale. Vocês falam por meu intermédio.
Então essa mensagem tem que ser verdadeira. Não pode ser de um plano para outro. Ela não pode ser ditatorial. Porque todos nós estamos na casa de máquinas e todos nós somos capitães desse navio. Então, quem faz o orador não é a oratória, não é a retórica, é o público. Quem faz o bom vendedor é o comprador. Quem faz o professor é o aluno. Porque quando o aluno não quer, o professor foge e não volta mais nada ali. Quando o cliente não quer, o comércio fecha as portas. Quando o outro não quer, ficamos sozinhos. Uma vez andando pelas ruas de Goiânia, e tinha um homem ali, que parecia um bicho. E minha esposa analisou e disse: quando o homem fica nessa condição, há tantos dias sem tomar banho, parecendo um animal, é porque nenhuma mulher mais quis. Ninguém mais para cuidar daquele coitado. Porque ele escolheu. Ele escolheu. Não significa dizer que vamos mantê-lo ali. Vamos escolhê-lo. Vamos fazer alguma coisa. Vamos parar o carro e vamos ver, ó, tem uma mulher que observou, minha esposa. Então, é um momento de renascer. Quando nós falamos que muitas vezes Jesus falou por parábolas para explicar coisas profundas a quem não entendia, mas aos discípulos ele as revelava, é porque ali ele estava deixando uma semente. E a semente de observações profundas, no sentido de sermos verdadeiros. Quando ele termina o Sermão da Montanha, ele diz: aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem. E ele diz que colocou ali uma pedra de moinho e caiu no precipício. Ou seja, não adianta saber, senão praticar. Saber vem pela consciência racional, pela inteligência racional, mas ser, praticar com espontaneidade. Não é praticar forçado, é praticar gostando. É claro que no início a gente começa a visitar o hospital porque alguém disse que tem que participar do programa do Centro Espírita. Mas depois nós não vamos por causa do Centro Espírita mais. Nós vamos porque nós queremos socorrer e consolar. Porque a nossa alma pede. Porque nós somos, na verdade, sedentos de amor. Por que sofremos? Porque nós não deixamos que a melhor parte do nosso subconsciente se manifeste. A nossa mente subconsciencial está emportada. E ela precisa ser aberta como uma caixa de Pandora, onde vai sair dali aspectos positivos e negativos. Porque nós nos escondemos das nossas próprias chagas. Muitas vezes precisamos dos psicólogos para que eles digam as causas das nossas frustrações. E eles conseguem, por meio da terapia. Mas primeiro o indivíduo tem que reconhecer que precisa do tratamento. Então, precisamos colocar na frente de nós mesmos o nosso subconsciente e se perguntar: por que eu estou pensando nisso? Por que eu ando triste? Por que eu preciso tomar esse medicamento? Por que eu não posso comer sal demais porque vem a hipertensão e doce demais porque vem a diabetes? O que está acontecendo comigo? Se toda doença vem de algum aspecto moral, emocional, espiritual. Então nós precisamos, nesse exato momento, sermos psicólogos de nós mesmos, agentes, sacerdotes de nós mesmos, e não termos medo de encarar, de realmente, esse tipo, eu ia falar encarar de frente, está errado, né? De encarar o nosso panorama, o nosso diagnóstico espiritual. Olha, nisso aqui eu tenho qualidade, nisso eu não tenho, então eu vou cuidar disso. Isso aqui é meu ponto forte, isso aqui, ó, sabe quem sabe isso? Pai e mãe sabem demais sobre a gente. A esposa então sabe tudo da vida da gente. O marido sabe todos os seus defeitos. Os filhos então, adolescente, aí que ele não tem medo de falar dos defeitos da gente. Então nós precisamos dizer: vem cá, o que você acha que eu preciso mudar? Se você perguntar ao adolescente o que precisa mudar, sabe o que vai responder? Tudo, mano. Tudo, pai. Aí eu calmo, né? Eu dou algo assim, né? E você, o que você acha, mãe? Você também precisa mudar tudo, né? Então é o momento de consolar os aflitos. E a melhor coisa é sim
aflição. Não tenha medo da dor. Não tenha medo da aflição. Porque a pior das aflições, meus irmãos, meus amigos, é a aflição da ignorância. É a aflição do egoísmo. É a aflição de desconhecer, da falta do autoconhecimento, da falta do conhecimento do que pode e do que não pode, do que deve e do que não deve. Dessa maneira, nós vamos consolar. Dessa forma, seremos consolados. Dessa maneira, poderemos alcançar um pouco mais de Deus, sentir o Pai e, quem sabe, o nosso sonho de consumo espiritual. Amar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas. Coisa que nós não fazemos. Sentir amor por Deus. O que nós sentimos? Um breve amor, um sentimento de respeito, de medo até. Mas amor, isso só no mundo de regeneração, que é a nossa proposta. A proposta de sentir o verdadeiro amor que brota no pomar das nossas subconsciências, ou melhor, no pomar do nosso subconsciente. Então, vamos pensar sobre o que nós pensamos. Vamos pensar sobre o que nós sentimos. Vamos pensar sobre o que nós não sentimos. E nós vamos ser mais verdadeiros. E nós vamos atingir a superação a cada dia. E não vamos ter medo de coisa alguma, porque nós superamos a maior das aflições. A aflição do medo. A maior das aflições, maior até do que da ignorância e do egoísmo, é a aflição do medo. Medo da morte, medo do outro, medo da sociedade, medo do desconhecido. É o medo que nos sufoca. E por isso temos que enfrentar o medo pelas vias do subconsciente. Peçamos ajuda aos nossos amigos, aos nossos mestres, aos nossos pais, mães, colegas, familiares, para que eles nos ajudem a perceber o que existe em nós. Não tenhamos o orgulho, a presunção de que nós sabemos tudo a nosso respeito. É por isso que às vezes o indivíduo que convive mais com as pessoas é aquele, não apenas aquele que se isola, ele aprende muito mais. Ele passa por uma via reta no sentido da evolução. Por isso, bem-aventurados os aflitos, aqueles que reconhecem que suas aflições são momentos profundos e maravilhosos de grande evolução espiritual. Se nós vivemos um planeta sem aflição, nós vamos ter que reencarnar muitas vezes. Se tem alguém aqui que não está aflito por alguma razão, precisa tomar cuidado. Comece a sentir essa aflição. Pelo menos a aflição de não sentir aflição. Tá tudo bem? Tá, nossa, coitado, tá tudo bem. Como é que podemos estar verdadeiramente felizes num planeta em que a metade desse planeta passa fome, garantida pelo direito? Como é que nós podemos sentir o calor da alegria, da felicidade, se os nossos vizinhos choram, se os nossos vizinhos clamam? Como pode ser a nossa vida? Tudo bem que aquele que cumpre o seu dever tem a sua paz de consciência. Mas quando o nosso dever terminará? Nunca. Enquanto existir uma gota de lágrima nesse planeta, enquanto existir sangue derramado de forma injusta nesse planeta, enquanto um trabalhador precisar requerer na justiça do trabalho os seus direitos, enquanto o opressor continuar oprimindo, enquanto aquele que sabe mais abusar do que sabe menos, nós não podemos descansar, meus queridos irmãos espíritas. O Espiritismo é mais do que uma proposta filosófica, científica e religiosa. O Espiritismo é uma proposta de vida. O Espiritismo existe nas igrejas evangélicas. Eu acho interessante quando eu vejo sessão de descarrego. O Espiritismo existe nas missas, nos templos budistas, nos templos shintoístas, e essa beleza da doutrina espírita, dessa beleza de consolação, que realmente estará em todas as religiões. Se o Espiritismo não for religião do futuro, ela é, como bem dizem, o futuro das religiões. E é o futuro dessa transformação profunda da alma. Desse momento presente, vamos sentir essa nossa aflição, porque ela foi coroada no Gólgota.
E dali surgiram tantas e tantas bênçãos para consolar os aflitos. Como Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E os doentes são os aflitos. E por essa razão é que a coisa que mais nos aflige é o nosso subconsciente. Vamos abrir essa caixa de Pandora. Vamos conhecer. Vamos nos questionar. Eles não são nossos inimigos. Eles são, ou seja, esses sentimentos armazenados e pensamentos armazenados são nossas conquistas e nossas derrotas de vidas pregressas. E são as nossas limitações em relação ao futuro. Não tenhamos medo e dessa forma seremos felizes. Desejo a todos muita paz, muita alegria. E, não sei se me dá tempo, posso deixar algum momento livre, não sei, Sebastião, para algum questionamento. Muita paz a todos.